Eu quero te convidar para o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu já estive aqui em outra ocasião, já com o pastor Aracá aqui por aqui, e eu sempre lembro que o desafio se torna bem maior, porque o pastor Aracá que foi meu professor de pregação. Então você imagina, né, como me dá um certo medo de estar diante do professor. Tanto que eu o chamo muito mais de professor do que de pastor o tempo todo. Mas é um privilégio ter sido seu aluno. Capítulo 15 de Lucas tem uma trilogia de parábolas. São 3 parábolas que dizem a mesma coisa com níveis de profundidade e personagens diferentes. Porque Jesus começa contando a parábola da ovelha perdida, depois ele conta a parábola da moeda perdida, e por fim ele conta a parábola do filho perdido. Eu sei que a parábola do filho perdido ficou mais popular no nosso meio como a parábola do filho pródigo, né? Mas a sequência faz mais sentido pensar na ovelha perdida, na moeda perdida e no filho perdido. E é olhar para o filho perdido que eu gostaria de olhar com você agora à noite. Capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11. Jesus continuou, ou seja, em sua sequência de parábolas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados." A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda ao longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então ele respondeu: "Seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo." O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: "Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele." E o pai
disse: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Você pode orar comigo mais uma vez? Pai bendito, nós estamos confiantes que o teu Santo Espírito está a falar conosco. E eu peço mais uma vez que eu seja um instrumento do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Essa parábola, ela conta a história do Evangelho. A Bíblia tem essa beleza, né? Diante de toda a complexidade da Bíblia, são 66 livros, Antigo Testamento, Novo Testamento, tantos autores, tantas variedades literárias e tal, mas há porções da Bíblia que parece que dão conta do todo. Há porções da Bíblia que parecem que, se a gente entendê-las, a gente vai dar conta de entender todo o resto. E a parábola do filho pródigo é uma dessas porções, que quando você compreende ela, você pode compreender toda, ou quase toda, ou ao menos o cerne da mensagem divina. E o cerne da mensagem divina nessa bela parábola de Jesus, bem conhecida no mundo todo, gerou um quadro bonito, uma pintura maravilhosa, famosa do holandês Rembrandt. Gerou uma obra de arte musicada do pastor aqui de São Paulo, de São Bernardo, Gerson Borges, que tem uma série de músicas só sobre a parábola do filho pródigo. Tem um livro muito interessante do Henry Nouwen, A Volta do Filho Pródigo. Então é uma parábola muito inspiradora. E nesse texto, que você sabe bem, e eu fiz questão de ler novamente, há uma família um pouco fora do padrão que a gente tem como ideal, né? Mas é isso. Há um ideal familiar e há as realidades e as contingências variadas. E nessa família, é uma família de um pai e 2 filhos. E nessa família desses 3 homens, esse filho mais velho decide dar rumo à sua própria vida de forma independente. Então ele pede a herança. Nós sabemos bem que a herança é um direito dos filhos diante da morte dos pais, não diante da vida deles. Mas ainda assim, ele pede. E ainda assim, esse pai, talvez por generosidade mesmo, dá. Ele diz: tudo bem. Você não tem direito a isso. Você teria direito quando eu morresse. Mas eu vou dar. Tudo bem. Dividir os bens entre os filhos. E logo em seguida, o filho mais novo pega esse dinheiro que provavelmente pouco ele trabalhou para construir, afinal era dinheiro de seu pai, e sai para curtir a vida. O texto bíblico vai dizer que ele vai viver de forma irresponsável, ele vai desperdiçar esses recursos. O irmão mais velho depois vai dizer que ele gastou com as prostitutas, mas isso é o irmão mais velho depois. O texto bíblico antes diz que ele viveu irresponsavelmente e desperdiçou essa grana. Provavelmente juntou amigos, provavelmente fez festa, provavelmente houve bebedeiras, e talvez houvessem prostitutas também, quem sabe. Curtiu adoidado, mas o dinheiro acabou. Possivelmente os amigos interessados no dinheiro se foram. E ele ficou sozinho e sem dinheiro. E aí ele arruma um emprego muito desprezível, especialmente para um judeu, que é cuidar de porcos.
um animal tido como sujo, impuro, e ele vai ser o cuidador desses porcos. E vai ser um péssimo emprego, porque além de ter de cuidar dos porcos, que já não é uma coisa fácil, ele vai continuar a passar fome. Então parece que esse emprego não surtia um bom salário para ele. Porque ele era trabalhador e ainda assim passava fome. Desejava comer aquela lavagem dos porcos. Desejava comer a comida dos porcos. Tal era a sua fome. Meus irmãos, a história desse primeiro filho é a história de todos nós. Porque em algum momento da vida, em alguma decisão, em alguma circunstância, a gente diz para o nosso pai: pai, fica aí onde o senhor está e deixa que eu tomo conta da minha vida. Não tem? Eu já estive diante de aconselhamento, que a pessoa vem e fala, e aí a gente pergunta: olha, mas a palavra de Deus diz que você deveria agir, então, dessa forma. Aí a pessoa diz assim: não, pastor, mas eu não quero saber o que a palavra de Deus diz. Eu só vim te avisar o que eu já decidi. Ah, então tá bom. Nem precisava se dar o trabalho. Podia mandar um WhatsApp só. Né? Porque em algumas vezes, em algumas circunstâncias, as pessoas fazem isso. Em algumas vezes, em algumas circunstâncias, a gente faz isso. A gente sabe, em muitos casos, qual é a vontade de Deus. A gente que tem um mínimo de noção a respeito da Escritura, que tem uma vivência numa comunidade de fé, numa igreja, que frequentou um pouquinho ali de escola bíblica dominical, em geral, nós temos consciência a respeito da vontade de Deus. Nós que nos convertemos, que recebemos o Espírito Santo, ora, temos o Espírito Santo dentro de nós, nos comunicando a vontade de Deus. Só que há alguns momentos em que a gente deixa a Escritura, deixa o aconselhamento, deixa o próprio Espírito de lado e diz: dá aqui minha herança e deixa eu fazer do meu jeito. Porque a herança que nós temos de Deus é a própria vida. A vida é um dom de Deus. E a nossa atitude pecaminosa é quando a gente diz para Deus: Deus, o Senhor me deu a vida, mas agora deixa eu fazer com ela o que eu bem quero. É assim que a gente faz. Deus nos deu a vida e agora a gente resolve viver como a gente bem quer. E aí a gente vai tomando as nossas atitudes equivocadas e irresponsáveis, que nos coloca distante do Pai, que nos coloca distante dos irmãos. A realidade é que, às vezes, a gente volta logo dessas nossas aventuras erradas. E quando a gente volta logo, o estrago pode ser menor, graças a Deus. Porque às vezes a gente toma uma atitude errada de manhã e consegue voltar para a casa do Pai à noite. Glória a Deus, foram poucas horas no chiqueiro com os porcos. Mas às vezes demora. E se demorar, será mais tempo na lama, será mais tempo com os porcos. E aí as consequências dessa demora e dessa vida irresponsável podem se tornar muito graves. Uma das consequências mais graves que eu me deparei no pastoreio e no aconselhamento como jovem foi quando um jovem, eu com talvez 30 anos, um jovem mais jovem que eu, então 20 e poucos anos, talvez 20,
20 e poucos anos, me entregou um envelope com um exame de sangue. E ele falou, pode ver. Já estava aberto, eu abri novamente e olhei, e o exame estava HIV positivo. Ele falou, essa é a minha doença. Foi um tipo de vida, escolhas, que levou aquela pessoa a contrair HIV positivo. A gente sabe bem. E naquele caso foi, como na maioria dos casos, relações sexuais, sem preservativo, e etc. Aí eu me deparei com uma consequência muito grave. E uma consequência que este jovem, que graças a Deus continua vivo, mas vai ter que lidar para o resto da sua vida. Graças a Deus, com tecnologia, com medicamentos, com tratamentos possíveis, dá para lidar melhor do que no passado. Mas ele vai ter que lidar com isso o resto da vida. É por isso que o risco da gente sair da casa do Pai, da gente tomar essa atitude assim, da nossa cabeça para viver do nosso jeito, pode ser muito perigosa. Porque às vezes, realmente pode ter uma consequência ali que a gente logo contorna. Mas às vezes pode acontecer um negócio muito grave. Tem gente que rompe com a família, tem gente que rompe com o casamento, tem gente que rompe com os seus filhos, tem gente que deixa de tantas coisas boas da vida e abençoadas por Deus se perdem no pecado dessa coisa de deixa Deus para lá e eu vou viver a minha vida aqui. Esse é o filho mais novo. Mas o filho mais novo somos todos nós, em uma medida maior ou menor, em consequências mais graves ou menos graves. O bom, e aí a mensagem do Evangelho é extraordinária para nós, é que a mensagem do Evangelho, uma vez que nós escutamos, faz a gente lembrar quem é nosso Pai. E aí nós temos a chance do arrependimento, do cair em si, e dizer, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque se eu voltar para a casa do meu pai, ainda que eu não seja recebido como filho, como empregado, já vou ter uma vida muito melhor. Porque meu pai, ele não é só bom pai, ele é bom patrão. Meu pai não cuida bem só da família, meu pai cuida bem também dos seus empregados. Então, se eu voltar e não ser recebido como filho, ser recebido como empregado, eu ainda vou ser bem recebido. Porque esse é o caráter do pai. Um caráter de justiça, um caráter de amor, um caráter de respeito, um caráter de quem cuida, de quem trata bem. Então, ele tinha essa lembrança. E aí, por isso, igreja, a importância de diante da rebeldia da juventude, diante das atitudes equivocadas nossas ou dos nossos irmãos, a gente ainda assim deixar uma porta entreaberta para que essa pessoa possa ter para onde voltar. Porque há muitas vezes que a gente olha e vai dizer assim, você vai quebrar a cara. Mas tudo bem, você volta para casa. Meu filhinho tem 3 anos e meio. E é muito interessante observar, né, o desenvolvimento de uma criança. E é muito interessante a gente observar o jeito que ele está correndo meio destrambelhado, que vai cair. Certeza que vai cair. E vai chorar. Certeza que vai chorar. Mas às vezes é isso mesmo. A gente deixa cair, deixa chorar. E depois a gente abraça, cuida. Porque ele vai tomando os tombos. E a ideia é que ele vá
aprendendo com esses tombos e caia cada vez menos. Então, deixar a porta entreaberta para que esse, ainda que irresponsável, volte, é uma atitude de misericórdia, que a gente precisa ter o tempo todo uns para com os outros. Dar outras oportunidades, deixar aberto o caminho para novas oportunidades. A gente precisa disso, o outro precisa disso. Nós temos os nossos rompantes rebeldes e precisamos ter para onde voltar. E que bom é ter para onde voltar. E ele tinha, então ele volta. E realmente esse pai mostra toda a sua graça e misericórdia. Porque ele volta e o pai não só o recebe para ser empregado, como era a expectativa dele, mas o recebe de volta como filho. O pai o abraça ainda no caminho, não espera nem ele chegar dentro de casa. O pai o recebe lá na porta, lá fora, porque estava ansioso, na expectativa da volta do filho. Que bom, né? Que bom que nós temos um pai que aguarda a nossa volta. Que bom que hoje, por exemplo, recebemos e batizamos pessoas lá na Igreja Batista 21. Porque quando a gente se converte, quando a gente se batiza, a gente está fazendo esse caminho de volta. A gente está se voltando para a casa do Pai. A gente está voltando para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Mas a nossa natureza pecaminosa nos pôs para fora, desde lá do Éden. E o Evangelho é ouvir a chamada de Deus para fazer o caminho de volta. Mas aí tem alguns impedimentos nessa volta. E há uma crise agora relacional nessa volta, porque o filho mais velho se irrita profundamente com a volta do filho mais novo. Porque o filho mais velho é assim, como assim o Senhor vai receber esse responsável de volta? Como assim o Senhor vai receber esse sujeito que gastou o dinheiro do Senhor com prostitutas? Como assim o Senhor vai receber esse pecador, esse tipo de gente novamente dentro de casa? E dá festa ainda, e dá-lhe uma roupa nova, e dá-lhe um anel, e dá-lhe sandálias, e dá-lhe um grande novilho gordo, um churrasco maravilhoso. Essa história me lembra muito a história do Jonas, que tem lá que profetizar contra Nínive, né? E ele não quer, tem aquela confusão, vai parar dentro da barriga do grande peixe, acaba que ele prega em Nínive. E aí o povo de Nínive se arrepende, pede perdão a Deus, faz jejum, Deus perdoa. E o Jonas fica profundamente irritado. É muito interessante essa história, né? Porque é o pregador que se irrita porque a mensagem deu certo. Ele prega, as pessoas se convertem e ele fica irritado com a conversão das pessoas. E aí ele briga com Deus. Ele fala, eu sabia que o Senhor era misericordioso. Por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor ia acabar poupando a vida dessas pessoas. E eu não queria que o Senhor poupasse. Eu queria que o Senhor matasse todas elas. E o Senhor teve misericórdia delas. Eu queria que o Senhor destruísse todo mundo. E o Senhor fez todo mundo se converter. Olha só, que coisa. É esse o filho mais velho. O filho mais velho, ele quer a morte do irresponsável. Ele quer que esse irmão não volte nunca mais. Que morra para lá. Não quis ir embora? Então vai. Não aprontou? Então não volta mais aqui. Decidiu se rebelar? Então não passe nem aqui na nossa porta, por favor.
Vai para lá. Esse é o desejo e o risco do coração endurecido do filho mais velho. Esse é o risco do coração endurecido da pessoa religiosa, que acredita que está na casa do Pai por méritos próprios, e não porque o Pai o gerou e cuidou dele ali sempre. Ele acredita que ele tem méritos de estar ali. Só que quando nós temos méritos, nós desmerecemos a graça de Deus. Porque a graça de Deus é justamente o favor imerecido de Deus. Então nós não podemos confiar nos nossos méritos, nós temos de confiar na graça de Deus que nos salva. E se a gente começar a confiar nos nossos méritos, nós nos tornaremos religiosos a ponto de fechar a porta para quem nós julgarmos menos merecedores que nós. Para quem nós entendermos que tem menos mérito que a gente diz, eu tenho méritos de estar aqui, você não tem. Ponha-se para fora. Eu construí isso aqui. Está vendo essa igreja? Eu construí. Há empenho, há dinheiro, há trabalho, há ofertas, há campanhas, há dedicação, há cultos, há eventos, há presença, há tudo aqui. E agora você chega de lá, que gastou tudo com prostitutas, e agora vai ser parte de tudo isso aqui? É isso aí. É isso mesmo. Porque este é o Evangelho. O Evangelho não é sobre mérito, é sobre graça de Deus. Não é sobre o merecimento do filho mais velho ou do filho mais novo. É sobre a graça que o Pai dá ao filho mais velho e ao filho mais novo. E é isso que Jesus o tempo todo quis ensinar, e foi isso que foi tão difícil aos religiosos entender. Porque os religiosos buscavam e alegavam os seus méritos. O seu dízimo do coentro, da salsinha, o seu jeito cuidadoso de guardar os sábados, a sua liturgia no grande templo em Jerusalém, o seu seguimento da lei mosaica, da Torá e dos outros escritos importantes. E Jesus fala para eles, olha, tenho de dizer a vocês, as prostitutas e os ladrões estão entrando no reino primeiro que vocês. Porque eles estão fazendo o caminho de volta para a casa do Pai e estão sendo recebidos pelo Pai. E vocês estão se pondo fora da festa. Vocês estão se pondo fora da casa do Pai. Enquanto que esses pecadores estão se achegando ao Pai. Porque eles estão se vendo pecadores. E eles estão chegando para a casa do Pai e o Pai está abraçando elas. E você, confiado em seus méritos, está se pondo para fora da casa do Pai. A rebeldia do mais novo era a sua irresponsabilidade que o levou para fora da casa do Pai, o seu pecado. Mas a rebeldia do mais velho era se revoltar com a graça que o Pai manifestava. Era se revoltar com o amor do Pai. O Senhor não pode amar tanto assim. O Senhor não pode receber tantos pecadores assim. O Senhor não poderia ter ido jantar na casa do Zaqueu. O Senhor não poderia ter conversado com aquela mulher no poço lá de Samaria. O Senhor não deveria ter curado no sábado. O Senhor não deveria andar com mulheres de reputação questionável.
o Senhor não deveria estar fazendo essas coisas. Mas Jesus fez. E para muita gente foi difícil entender o que Jesus fez. Porque talvez seja difícil a gente entender esse amor tão grande desse Pai. Que não está com uma cadernetinha anotando os nossos méritos e os nossos débitos. Deus não está com uma caderneta fazendo anotações do quanto você é bonzinho e do quanto você é mauzinho. E depois ele faz uma soma e vê se você foi mais bonzinho ou mais mauzinho. Para saber se você tem mérito de entrar no céu. Para saber se você vai ter o mérito de ganhar a salvação. Não. A graça de Deus diz que Deus acaba com a escrita de dívida que nós temos. E agora nós nos achegamos a Deus a partir dos méritos de Cristo na cruz. E aí é os méritos de Cristo que nos confere salvação. É os méritos de Cristo que nos confere acesso à casa do Pai. São os méritos de Cristo que nos põe para dentro da casa do Pai. E quem somos nós para colocar alguém para fora, se Deus está chamando para dentro? Quem somos nós para brigar com o Pai e dizer, não receba esse pecador aí não, porque ele não merece. Não receba aquela pecadora ali não, ela não merece. Não deixe que ela entre, não deixe que ela faça parte. Não deixe que ela desfrute dessa festa, dessa comunhão, desse churrasco, porque ela não merece. Mas o Pai diz, e você merece? Ninguém merece. Ninguém merece. É por isso que nós precisamos da cruz, é por isso que nós precisamos da graça. É por isso que Jesus encarnou, é por isso que Jesus veio ao mundo. Porque ninguém merecia. Porque Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. E é por isso que essa parábola conta o Evangelho. Porque fala de um Pai amoroso que quer a gente perto dele, a despeito de nossa rebeldia, a despeito de nossos equívocos. Os nossos equívocos e as nossas rebeldias cobrarão as consequências e teremos de lidar com elas. Mas o nosso Pai nos quer perto dele, sem comer lavagem de porco. Comeram um churrasco do novilho cevado. Comendo bem, celebrando a vida, se alegrando. E não comendo lavagem de porcos. Quanto mais rebelde fomos, mais lavagem de porcos comeremos. Isso será muito triste para nós, para a nossa família, para o nosso Pai. Mas à medida que a gente faz o caminho de volta, a gente vai encontrar com um Pai feliz, alegre, contente, querendo receber a gente de volta, querendo nos abraçar, querendo festejar o nosso arrependimento. E nós que estamos na casa, não temos de ser esse filho mais velho, temos de nos unir ao Pai. E se o Pai está recebendo, vamos receber junto. E se o Pai está dando uma festa, vamos festejar junto. Porque a graça de Deus alcançou esse perdido. E ele voltou. E a gente vai celebrar junto do Pai o arrependimento, a salvação, a libertação, a cura, a volta. E aí, irmãos, a igreja como essa agência do reino de Deus, essa casa do Pai,
tem de estar de portas abertas para receber os pecadores. E a gente tem de fazer festa quando eles se achegam. A gente tem de celebrar. Dizer que bom que você voltou. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Você veio para a casa do Pai. São muitas crises, são muitos problemas. São muitas sujeiras dos porcos, dos chiqueiros aí do mundo. Mas toma um banho. Coloca outra roupa. E vamos festejar. Esse arrependimento, essa volta para a casa do Pai. Então, a minha oração final não é para a gente ser como o filho mais novo, nem como o filho mais velho. A minha oração por você e por mim mesmo é para a gente ser como o Pai. Que o Senhor nos dê um coração igual ao dele. Que abraça, que recebe, que se compadece, que ama, que faz as pazes, que se reconcilia. É um coração igual ao Pai que a gente precisa ter. A igreja, cada um de nós, precisa ser e precisa ter o coração do Pai em nós. Você pode ficar de pé? Obrigado, Pai amado. Obrigado por nos dar a Tua palavra, por nos dar o Teu Espírito Santo e nos dar o Teu Filho, que morreu e nos salvou. E, Senhor, que o nosso coração seja igual ao Teu. Que o nosso coração seja o coração do Pai. Que hoje o Senhor nos tire de caminhos rebeldes. Que de fato a nossa vida esteja entregue nas Tuas mãos, sob Teus cuidados. Que a gente viva sob Tua orientação, Senhor. Para que a gente não caia em chiqueiros. Que a gente viva debaixo da Tua voz. E que a gente tenha um coração que acolha todos os pecadores. E quando nós pecarmos, e quando nós cairmos, e quando nós nos rebelarmos, que rapidamente, Senhor, o Senhor nos traga de volta. Que rapidamente o Espírito Santo do Senhor nos alerte. Que rapidamente a gente volte para onde nunca deveria ter saído. Que é o centro da vontade do Senhor para a nossa vida. No nome santo de Jesus. Amém.